Olá, alunos das turmas do segundo ano da escola Mário Sidney Franceschi. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Felipe, eu sou estagiário de Geografia pela Universidade Luterana do Brasil. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre agronegócio e meio ambiente. Nessa aula, nós falaremos sobre o que é o agronegócio, falaremos sobre a sua importância para a economia, falaremos sobre os impactos ambientais causados pelo agronegócio e também falaremos sobre o agronegócio sustentável. Mas afinal de contas, pessoal, o que é o agronegócio? O agronegócio é toda a cadeia produtiva que envolve o campo, tanto na agricultura quanto na pecuária, desde a efetiva produção até a distribuição dos produtos. Agronegócio é um dos principais braços da economia do Brasil, que tem um forte modelo agrário exportador até os dias de hoje, sendo que a agricultura e pecuária brasileira alimenta diversos países pelo mundo, tal como a venda de carnes para a China e mercado árabe e de soja e outros grãos. Então, pessoal, aqui a gente tem uma definição no início aqui do que é o agronegócio. Ele é a cadeia, toda a cadeia produtiva que vai envolver não apenas o campo, tanto na agricultura quanto também na pecuária, e também desde a efetiva produção até a distribuição desses produtos. E a gente percebe aqui, pessoal, que o agronegócio ele é muito importante para a economia brasileira. Por quê? Porque o nosso agronegócio ele tem um modelo exportador, ele tem um modelo agrário exportador. O que isso significa? Nós temos a tradição de exportar alimentos para diversos países do mundo. Por exemplo, nós exportamos carne e soja para a China, nós alimentamos um país como a China que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Nós também alimentamos o mundo árabe com a nossa carne, que são ali cerca de 50 países, ou seja, o, o agronegócio ele vai ter um papel na nossa economia, não apenas do ponto de vista interno, mas também do ponto de vista externo. Existe uma frase, né, muito comum, creio que muitos de vocês já ouviram falar, que diz assim: o agronegócio é o motor do Brasil. E sim, o agronegócio ele é o motor do Brasil. Por quê? Porque o arroz que você come, o feijão que você come, ele foi plantado por alguém. Ele foi produzido, ele foi levado para o mercado, vendido até chegar a você. É através da plantação, da colheita então da venda desse produto que ele chega até você na sua casa. Então o agronegócio ele tem um fator muito importante, ele tem um papel muito importante na nossa economia, não só do ponto de vista interno, que é isso que eu estou dizendo, que é o benefício de todos aqui. Você tem, por exemplo, a geração de empregos, etc. e tal, mas também do ponto de vista externo, porque nós temos um modelo agrário exportador, nós alimentamos diversos países do mundo e essa exportação, essa venda desses produtos para outros países vai trazer lucros para o nosso país também, ok? Vamos falar agora, pessoal, sobre a importância do agronegócio para a economia brasileira. Nesse tópico aqui, eu irei abordar de forma um pouco mais profunda sobre o quanto o agronegócio é importante para a nossa economia. Eu até falei um pouco sobre a importância do agronegócio na economia brasileira no tópico anterior, né, quando eu dissequei sobre o que é o agronegócio. Porém, aqui eu darei uma ênfase um pouco mais, falarei um pouco mais de números, para que vocês possam ter uma ideia do quanto que o agronegócio é importante para a economia brasileira. Pessoal, embora que a economia brasileira tenha se dinamizado nos últimos anos, o agronegócio ainda é muito importante para o país. Para que você possa ter uma ideia, estima-se que cerca de 21% de todo o PIB brasileiro em 2014, ou seja, cerca de 5,52 trilhões de reais, seja oriundo dessa atividade, que se encontra em plena expansão, mesmo durante a crise que o país atravessa atualmente. Nos últimos 40 anos, a área cultivada cresceu cerca de 53%. Dos 851 milhões de hectares que o Brasil possui, cerca de 329,9 milhões estão ocupados por propriedades rurais, e a produtividade passou de 1.258 quilos por hectare para 3.484 quilos. Então, pessoal, nós podemos observar aqui que o agronegócio ele vai ter um papel tão importante na nossa economia
que, de acordo com o dado que eu tive acesso aqui, no ano de 2014, 21% do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto, ou seja, cerca de 5,52 trilhões de reais, foi oriundo, né, foi gerado, né, através dessa atividade, do agronegócio. E essa atividade, que é uma atividade muito forte no nosso país, de importâncias assim magníficas e gigantescas, ela está em franca expansão, em plena expansão. Só para que você possa ter uma ideia, nos últimos 40 anos, a área cultivada cresceu cerca de 53%. Dos 851 milhões de hectares que nós temos no Brasil, cerca de 329,9 milhões estão ocupados por propriedades rurais. E a produtividade do agronegócio, ela passou de cerca de 1.258 quilos por hectare para 3.484 quilos por hectare. Então, a gente percebe que essa parte da nossa economia, que o agronegócio, ele não está estagnado, ele não está parado, ele não se fechou, ele está em franca expansão, ele está em plena expansão, ele cresce cada vez mais, ele traz benefícios para a nossa economia e, com certeza, com esse crescimento que ele vem tendo nos últimos anos, trará muitos e muitos outros benefícios aí para a nossa economia, a economia do nosso país, ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido até então sobre essa questão do agronegócio, sobre o que é o agronegócio, sobre como ele é importante para a economia brasileira. Agora nós iremos abordar os impactos ambientais causados pelo agronegócio. Infelizmente, pessoal, o que acontece? Na busca pelo desenvolvimento e lucro imediato, muitas empresas desrespeitam as legislações ambientais e exploram o meio ambiente sem se importar com as consequências dessa exploração, causando diversos problemas ambientais no espaço agrário. Entre esses problemas, destacam-se o desmatamento. E o que é o desmatamento, pessoal? O desmatamento ele vai ser a primeira consequência da atividade agropecuária no Brasil. Desde o início da colonização, grande parte das áreas de vegetação nativa do litoral, região sul e centro-oeste do Brasil, foi desmatada para abrir espaço para áreas de pastagem e cultivo. Em virtude desse crescente desmatamento, o Cerrado e a Mata Atlântica já foram introduzidos na lista mundial de biomas com grande diversidade que estão ameaçados de extinção, os chamados host posts, existindo ainda a previsão do desaparecimento do Pantanal e da Amazônia nos próximos anos, caso sejam mantidos os mesmos índices de desmatamento nesses biomas. Então a gente percebe, pessoal, que infelizmente existe uma certa ganância, um certo desejo desenfreado por parte de muitos agricultores, por parte de muitas empresas, em querer ampliar o tamanho, ampliar o espaço do agronegócio, em querer crescer mais e mais. Porém, essa ambição acaba gerando consequências negativas para o ser humano. E uma dessas consequências é o desmatamento. O desmatamento, a gente sabe, pessoal, que no Brasil, vocês já devem ter ouvido falar, talvez até vocês já conheçam uma, nós temos no Brasil algumas áreas que são consideradas como áreas de reserva florestal ou proteção ambiental. Essas áreas são áreas que têm espécies de plantas e de animais que estão em extinção e que precisam ser preservadas. Infelizmente, existem certas pessoas que não respeitam essas áreas, que acabam ampliando a área ali cultivada, né, do seu negócio naqueles locais, acabam desmatando aqueles locais, e quando você faz isso, você prejudica o bioma que envolve aquele local, você vai prejudicar o solo, como nós vamos dizer mais à frente, e também a biodiversidade que há naquele local. E só para que vocês tenham uma ideia, como eu disse aqui, sobre a questão de prejudicar o bioma, a coisa está tão séria que o Cerrado e a Mata Atlântica, que são dois biomas extremamente importantes aqui do nosso país, foram colocados na lista mundial de biomas, com grandes chances de serem extintos, ou seja, com chances enormes de deixarem de existir. Mas não apenas isso. Além disso, há uma previsão para o desaparecimento do Pantanal e da Amazônia nos próximos anos, caso sejam mantidos esses mesmos índices de desmatamentos nesses biomas. Ou seja, se as coisas continuarem nos próximos anos como elas estão acontecendo, como as coisas estão, se esse desmatamento desenfreado continuar existindo, infelizmente nós corremos o risco de perder esses biomas. Esses biomas eles podem deixarem de existir e
consequentemente, as espécies de animais que estão ali vão deixar de existir e nós teremos também aí uma consequência nefasta para a existência da vida na Terra. A perda da biodiversidade é outra consequência, que ela está aliada com a questão do desmatamento. Porque eu falei das áreas de reserva florestal, que são locais onde tem espécies que estão aí em risco de extinção. O que acontece é o seguinte, que quando você desmata, você automaticamente vai fazer com que aquelas espécies acabam tendo que se retirar do seu habitat natural. Muitas das vezes essas espécies, a população daquela espécie, ela vai diminuir, né? Você vai ter uma retração, uma diminuição no número de animais daquela espécie. Consequentemente, essa espécie vai estar próxima a ser extinta e logo mais à frente será extinta. E vocês do segundo ano, com certeza lá no ensino fundamental, estudaram um fenômeno da natureza que se chama cadeia alimentar. Quando uma espécie deixa de existir, há um efeito negativo muito grande, há um desequilíbrio muito grande dentro da cadeia alimentar. Então, pessoal, quando você fala de desmatamento, ele consequentemente vai trazer a extinção de espécies. Essa extinção de espécies, por sua vez, vai trazer um desequilíbrio na cadeia alimentar e, consequentemente, isso irá prejudicar a vida não só do ser humano, como também de todos os demais seres vivos que existem na Terra, pessoal. Outro impacto ambiental causado pelo agronegócio insustentável, né? Eu costumo usar esse termo, um termo que eu mesmo criei. O agronegócio sustentável, pessoal, eu chamo de agronegócio insustentável aquele que não respeita o meio ambiente, aquele que não tem consciência ambiental, aquele que não respeita, né, e que talvez nem conheça o quanto a preservação ambiental é importante para a sobrevivência da vida aqui na Terra. Pois bem, uma das consequências desse agronegócio insustentável é a degradação do solo. Para que você tenha uma ideia, pessoal, o desenvolvimento extensivo da agricultura tem causado a degradação do solo, que acaba se tornando improdutivo ao longo do tempo, gerando não só problemas ambientais, mas também problemas econômicos para aqueles que o degradam. As técnicas de cultivo inadequada, o uso intensivo de máquinas e a não rotatividade no solo podem ocasionar o esgotamento dos nutrientes, compactação, erosão e aceleração de desertificação. Na pecuária, o pisoteamento contínuo do gado pode compactuar o solo e favorecer o desenvolvimento de processos erosivos. Então, o que a gente tem, pessoal? O que causa a degradação do solo aí quando a gente fala do agronegócio insustentável, né? Quando como é que eu posso dizer assim, o desenvolvimento extensivo da agricultura, ele vai causar degradação do solo, porque ele vai fazer com que o solo ele se torne improdutivo ao longo do tempo. E ele vai gerar não só problemas ambientais, mas também problemas econômicos. Por quê? Porque o solo ele vai ficar pobre em nutrientes, ele vai ficar pobre, ele vai empobrecer, ele vai perder seus nutrientes, ele vai perder aquela riqueza que ele tem, que é importante para o ser humano. Consequentemente, isso vai ocasionar uma compactação e erosão e uma aceleração da desertificação naquele local, que vai ser um local impróprio para você cultivar, para você plantar, para você então poder colher o fruto que a gente tanto precisa, né, que vem da terra para a gente poder se alimentar, para a gente poder sobreviver. Então, esse uso indevido do solo, esse uso irrestrito do solo, essa degradação do solo, vai causar como consequência essa falta de riquezas dentro desse solo e, consequentemente, isso vai gerar também um impacto econômico muito grande, porque ali naquela área, que geralmente são áreas grandes, você não vai ter a possibilidade de plantar e colher alimentos aí que não só trazem sustância, né, para o nosso organismo, mas também que gera ali um certo equilíbrio na economia do nosso país, ok, pessoal? Agora nós iremos falar sobre o agronegócio sustentável. Pessoal, mas afinal de contas, o que é o agronegócio sustentável? Eu falei há pouco sobre o agronegócio insustentável, né, pessoal? Eu dei esse apelido aí para o agronegócio que não respeita o meio ambiente. Mas existe um outro agronegócio que ele é bom, que ele é positivo.
E esse agronegócio, eu poderia dizer para você que ele está baseado na ideia de conscientização ambiental, na ideia de respeito ao meio ambiente e de entendimento que, para que nós tenhamos uma vida saudável aqui na Terra, para que nós possamos crescer economicamente e socialmente, é necessário que haja um agronegócio sustentável. Vamos falar então sobre a sustentabilidade da agricultura? Levando em consideração todos os impactos ambientais causados por uma demanda cada vez maior por terras cultiváveis no Brasil e ao redor do mundo, começamos a perceber a necessidade de criar mecanismos que envolvam uma cultura de sustentabilidade na agricultura moderna. Além de boas práticas agrícolas, de forma a atender os altos níveis de produção sem causar mais devastação ambiental e desequilíbrio ecológico nas áreas agrícolas. Mas afinal de contas, pessoal, o que vem a ser a agricultura sustentável? Uma definição de agricultura sustentável esclarece que ela é aquela que respeita o meio ambiente, é justa do ponto de vista social e consegue ser economicamente viável. A agricultura, para ser considerada sustentável, ela deve garantir às gerações futuras a capacidade de suprir as necessidades de produção e qualidade de vida no planeta. Portanto, praticar a sustentabilidade no agronegócio é aumentar a produção de alimentos e melhorar a segurança alimentar, garantindo o suprimento das necessidades de nossa geração e das gerações futuras, adotando práticas responsáveis e que respeitam o meio ambiente. Hoje, a agricultura ocupa cerca de 32% das terras brasileiras, o que nos leva a pensar que relacionar a produção agrícola com a responsabilidade ambiental é realmente relevante. Então, pessoal, a agricultura sustentável ela é definida como sendo aquela que respeita o meio ambiente, como eu disse há poucos minutos. E ela também vai ser justa do ponto de vista social, porque ela vai conseguir ser economicamente viável. E uma agricultura sustentável, ela é uma agricultura que supre as necessidades desta geração, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. O que significa? Isso significa, pessoal, que a agricultura sustentável ela vai ser uma agricultura que, veja bem, nós precisamos é, suprir as necessidades que nós temos, ok? Nós precisamos de nos alimentar, nós precisamos de extrair recursos da terra para que nós possamos viver. Porém, isso tem que ter um limite. Nós não podemos extrair os recursos da terra, os recursos naturais, de forma radical, de forma extrapolada. Por quê? Se nós fizermos isso, nós estaremos comprometendo as gerações futuras. Porque as mesmas necessidades que nós temos, as gerações futuras também terão. Só que com uma única diferença. A diferença é que as gerações futuras não terão esses recursos se nós não soubermos aí economizar os recursos naturais para permitir que as próximas gerações também possam suprir as suas necessidades. Então, pessoal, o que a gente pode fazer para praticar um agronegócio sustentável? É possível que exista um agronegócio sustentável? Vou dizer para você, sim, é possível. E como que a gente faz isso, pessoal? Veja bem, existem ações importantes que podem ser tomadas para desenvolver a cultura de sustentabilidade no agronegócio. Confira algumas delas. A redução do uso de adubos químicos, o uso de técnicas que evitam a poluição do ar, do solo e da água, o uso de sistemas de captação de água das chuvas para uso na irrigação, eliminação de pesticidas ou uso racional quando necessário, não usar em hipótese alguma pesticidas ilegais, pois contaminam o solo e colocam a saúde dos consumidores e manipuladores em risco, respeito às leis trabalhistas dos trabalhadores em campo, usar fontes de energia limpas ou aquilo que nós conhecemos como fontes renováveis, como biodiesel, biogás, o etanol, biomassa e etc. Não desmatar florestas para ampliação de áreas agrícolas e evitar o desperdício utilizando técnicas de reciclagem quando possível. Ou seja, pessoal, praticar um agronegócio sustentado, voltado à preservação ambiental, ele é possível sim. Ele pode, existem métodos, existem técnicas e existem formas de se preservar o meio ambiente. Existem formas, pessoal, da gente poder conduzir muito bem a questão do lucro, a questão da economia, a questão da expansão do agronegócio, mas sem atingir e sem prejudicar o meio ambiente, ok, pessoal?
Pessoal, o agronegócio ele é extremamente importante, mas as práticas sustentáveis na agricultura favorecem a natureza e o seu bolso. Você sabia disso, pessoal? Com a adoção de práticas sustentáveis, os produtores são capazes de manter a proteção natural proveniente da biodiversidade nas áreas cultiváveis e, assim, impedir o constante ataque de pragas. Isso faz com que seja reduzido o uso de pesticidas, melhorando a conservação dos recursos naturais e da produtividade dessas áreas, o que ocasionalmente reduz drasticamente os impactos gerados pela produção em larga escala e otimizam a produção, aumentando o lucro do produtor. Tudo isso gerando o mínimo possível de impacto ambiental. Além disso, a redução de desperdícios também auxilia com a redução de custos para o produtor, ou seja, praticar a sustentabilidade pode ajudar com melhores resultados no negócio, enquanto garante uma melhor qualidade de vida no planeta no presente e para as futuras gerações. Então, pessoal, a gente percebe que aquele agronegócio insustentável que eu citei lá atrás, ele é um agronegócio baseado na ganância, baseado no desejo de ocupar áreas de preservação ambiental para expandir seu terreno agrícola, né, sua área agrícola. Mas, se nós formos parar para analisar, o agronegócio sustentável, ou seja, o agronegócio que respeita o meio ambiente, ele é muito mais lucrativo do que o agronegócio insustentável. Por quê? Primeiramente, pessoal, quando você adota práticas sustentáveis, você é capaz de manter a proteção natural proveniente da biodiversidade nas áreas cultiváveis, ou seja, você impede o constante ataque de pragas. Consequentemente, isso vai reduzir o uso de pesticidas, melhorando a conservação dos recursos naturais e da produtividade dessas áreas, o que ocasionalmente reduz drasticamente os impactos gerados pela produção em larga escala e otimizam a produção, aumentando o lucro do produtor. Em cima disso aqui, eu quero dizer o seguinte, pessoal. Quando um agricultor ele respeita o meio ambiente, ele vai preservar a fauna, a flora e o solo. O solo será um solo mais rico, ou seja, um solo com mais nutrientes, que vai ser capaz de dar a ele uma produção e uma colheita mais saudável para ele e para outros consumidores. Vai fazer também com que a quantidade de pesticidas utilizadas diminui-se, porque com a preservação da fauna e da flora diminuirá-se também a quantidade de pragas que infestam as lavouras e você, consequentemente, vai ter, então, uma produção em larga escala, né, que vai aumentar o lucro do produtor. Ou seja, do ponto de vista lucrativo, é muito melhor se você for um agricultor que pensa no desenvolvimento sustentável do que se você for um que só pensa no lucro, mas não se importa com o meio ambiente. Então, essa é uma dica para você aí que é agricultor, quer ser agricultor no futuro, né? Tem esse sonho de trabalhar nessa área, ou conhece alguém que trabalha nessa área, mostra essa aula lá para ele, ó. Mostra lá para o seu amigo, se você conhece alguém que trabalha nessa área, ou se você quer mesmo no futuro trabalhar com essa área, uma dica que eu te dou é: trabalhe com o agronegócio sustentável, que vai ser muito melhor para você e para o meio ambiente, ok? Pessoal, eu deixei algumas questões para você aqui que a professora me pediu, e é importante o seguinte, pessoal, que caso você não tenha entendido algum ponto do vídeo, caso alguma coisa te deixou em dúvida, assista o vídeo novamente, repete quantas vezes for necessário, tá? Caso você não entenda, mesmo repetindo, deixa nos comentários aqui alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida que eu estarei respondendo. Caso eu não saiba ou não possa responder, com certeza a professora estará respondendo vocês, ok? Aqui são 5 questões básicas que eu deixei para você sobre esse tema de hoje, que nós tratamos nessa aula. Então vamos lá para essas 5 questões. A primeira questão é: o que é um agronegócio sustentável? Segunda pergunta: qual a importância do agronegócio para a economia brasileira? 3. O que é agronegócio sustentável? 4. Quais as consequências ambientais do agronegócio? E 5. Quais são os benefícios do agronegócio sustentável? Pessoal, prestem bem atenção nessa aula, assistam ela o quanto vocês puderem, que vocês com certeza irão conseguir tirar de letra, vocês conseguirão responder todas essas perguntas.
E, como eu disse, repita o vídeo, faça perguntas nos comentários, pergunte para a professora. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado dessa aula, que essa aula possa ter enriquecido cada vez mais o conhecimento de vocês. Desejo do fundo do coração que vocês tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, cada um de vocês. Um forte abraço.